Bem-vindo ao resumo do dia Renko Mais, um programa onde eu faço uma análise dos pontos operacionais que a gente teve, tanto no mini índice futuro quanto no mini dólar futuro, para quem aí é meu aluno, para quem está aprendendo agora a técnica, enfim, para estar mostrando como que é o operacional do método Renko Mais, né? Então, vamos lá, começar pelo mini índice futuro. Só um recadinho antes, semana que vem não vai ter nem o trade comentado, nem o resumo do dia, nenhum dos programas. Eu vou estar tirando aí uns dias de férias, então na semana que vem não vamos ter nenhum programa relacionado aqui ao canal do YouTube, tá bom? Então vamos lá, começando essa análise, 60 minutos, né? O prognóstico para o dia de hoje, na questão de 60, a gente tinha oscilador, né? Ah, sem dar um sinal nítido, claro, né? Ele está indeciso aqui, o oscilador, ele está flat, né? Ele está parado, então não está dando um sinal nítido. O rastreador também não está dando um sinal nítido, nem de compra, nem de venda, né? Pelo contrário, as linhas se fechando, baixo do 25, apontadas para baixo, né? Não tem um direcional definido, né? O que a gente tem é price action e rastrear o preço, né? Seguir aquilo que o preço está nos mostrando, aquilo que o preço está nos dizendo, né? A gente teria aqui, querendo ou não, o Fibo longo, né? O Fibo longo trabalhando muito bem na ideia do 111,127, apesar que a gente está, querendo ou não, preso nas duas dinâmicas, né? Que, a meu ver, a gente sempre tem duas dinâmicas valendo a hora que o preço está andando, né? A hora que o preço está ali em movimentação. No caso aqui seria 111, 141, que é da onde ele veio, ó, 141, 111. Aí 111 mandar de novo 41, ficou brigando aqui junto no 27 e 127 mandar 100, né? Então eu tenho uma dinâmica tentando mandar para compra e outra dinâmica tentando mandar para venda, né? E o preço preso aí dentro nessa lateralidade, né? Gigantesca, já de bastantes dias aí, vai e volta e não sai aqui desse range, né? De 4.000 pontos aí, né? Tem dado bons dias de trade. Ontem foi um dia difícil, ontem não foi um dia fácil, né? Hoje também ali, vamos dizer assim, não foi simples ler ali logo na abertura. Abertura, o preço já andou rápido na primeira hora, né? Mas deu boas oportunidades, né? Deu para trabalhar bem essas 3 primeiras horas procurando venda, e aí depois o preço encontrou o suporte e aí voltou, né? E agora ele se encontra aí segurando aí nessa vela de 60, agora 4 horas e 12 minutos. Aqui é o que eu chamo vestir a gravata, um martelo, tentando buscar a mínima aí, ó, tá tentando vestir a gravata aqui desse martelo, então tentando buscar a mínima do martelo. Mas a gente teve aí 3 primeiras horas do dia vendedora, depois tivemos mais uma boa hora compradora, e aí o preço do meio que lateral ali, mas ainda ali naquela barra das 2 horas, ali a partir das 2, ou seja, para tarde aí a gente teve, pode ter tido também boas movimentações aí nessa barra, então pode ter tido boas oportunidades aí no dia, né? Dito isso, então, aqui no 60, vamos lá para o 10R, vamos ver quais foram essas oportunidades que apareceram aí no mini índice futuro. Então agora estamos aqui, 10R, fechamento de ontem, abertura no gap, e a gente teve essa confirmação de fundo aqui, né? Por assim dizer, porque depois o preço esticou muito, né? E aí ficaria difícil colocar esse Fibogap. Então, hoje, por exemplo, pôde-se trabalhar muito que o Rossi, né, dizia, os alunos dele explicava na questão de tração Fibo, né, uma certeza de um topo e uma probabilidade de um fundo, né? Então esse primeiro movimento aqui, ó, poderia se estar traçando esse Fibo, beleza? Fibo traçado, vamos lá, vamos começar.
O preço logo na primeira hora foi caindo aí, né? Aqui ele soltou três bulls, né, sequenciais, então ele gerou um double bull e aí teve mais um bear, perdão, né, pessoal? Ele soltou um double bear, aí tivemos mais um bear, né? Mas pode ver que não teve amplitude a partir desse terceiro, o preço deu uma segurada ali, só que já trabalhando níveis bem interessantes. E aqui, ó, próximo ao fechamento de uma barra de 60, que não é, né, do mais interessante, a meu ver, a gente entrar no fechamento de uma barra de 60, né, na abertura de uma barra de 60. Eu sempre falo assim para o pessoal tentar evitar esses movimentos, porque pode estar entrando volatilidade, que pode vir contra, né? Então, nem sempre é interessante a gente entrar ali. Mas hoje a gente teve essa primeira entrada aqui, ó, muito bem dada pelo por essa correção de 4 boxes, ó. Então, assim, a questão dessa entrada aqui também é que a gente tinha acabado de vir de barras sequenciais de venda e aí um doji, né? Então, assim, pelo 15 minutos, pela questão das bases, é você olhar e falar, sair vendendo agora, né? É aquela ideia do vender baixo, né? Parece que está vendendo baixo, mas a questão é, eu tô tocando níveis de FIBO que me validam uma probabilidade de o preço ir um pouco mais abaixo, né? E essa probabilidade do preço ir um pouco abaixo seria vindo um 2,7 para o 61, né? Então dessa entrada aqui, ó, é 300 pontos, né? Então é um belo alvo, né? O preço, como a gente vai ver, ele cai, solta o bear, ele volta novamente em 4 boxes na mesma região. A questão é que se você tá com o seu, você entrou aqui, o seu stop, né, tá aqui. Então assim, se ele caiu aqui e você resolveu colocar o stop no zero, né? Então você saiu com o stop no zero. Agora, se você esperou a primeira correção e aí sim, a partir daqui, você colocou o seu stop no zero, o alvo foi atingido. O 61 é atingido. O 61 atingido, preço começa a corrigir um pouco, a brigar, né, na questão dos níveis, mas nada mais do que o caminho normal dos níveis de FIBO, né? De um 61, a probabilidade de sempre ele voltar a 111 para fazer o caminho comum ao preço, né? Normal. Então ele sai do 61, toca 111, né? Só que se ele começa a segurar no 127, aí entra o nível 205 em jogo. É aí que o 205 vai estar valendo. É aí que a gente pode olhar para esse alvo mais longo, porque o alvo do robô, o alvo do FIBO é aqui, o 61. Só que se ele faz esse trabalho de não tocar o 111, a probabilidade é dele vir 205, né? Interessante que 205 a gente tinha um nível de FIBO longo aqui, né? Confluindo com isso. E só uma dedo aqui, né? Essa vendinha aqui, ó, 127, 161, ó, ainda gerou um scalp de 250 pontos, né? Continuando então, o preço solta uma caixa Pandora, bears sequenciais sem chegar a algum objetivo, né? Então, acho que essas entradas aqui não foram boas entradas, por mais que sim estão dentro do meta validadas entradas, mas são entradas que a probabilidade que saiu no zero, né? Porque isso aqui aconteceu. O preço foi, e quando volta esses dois boxes aqui, teria que estar se estopando no zero, principalmente por causa dessa perna aqui, ó. Essa perninha aqui, ó, esses 6 box contra aqui, tem que ser avaliada como, ó, pode ser que o preço tente tocar uns 111, então, porque ele também não tinha tocado 61 novamente, né? Ele deixou o 61. Aí o preço quase toca, né? O 111. Ele deixou o nível para trás. Então, se ele não validou o nível, né? Fica ainda aquele mesmo pensamento do preço voltar e tocar o 205. E aqui, ó, uma correção de 3 boxes.
também pode ser considerado uma falha de rompimento de 3 boxes. E aí eu poderia sair vendendo daqui para o 205. Não é aí que a dinâmica funciona, né? A dinâmica ela vai partir do 141, vocês vão ver isso, né? Mas o alvo, o 61 aqui, é válido. Então, 300 pontos. É a mesma, praticamente a mesma entrada que foi feita lá atrás, ó. Os 4 boxes. Então, se eu pegar a entrada dos 4 boxes lá, ó, e traçar até essa aqui, olha lá, ó. Então, a probabilidade que entrou bem o que eu tinha pensado, nessa barra aqui, ó, dessa para essa barra. Então, você estaria entrando, né, ó, 11,26. A questão aqui só é a possibilidade da abertura do Dow Jones, né? Quase abrindo o Dow não é também geralmente um bom momento para estar abrindo uma operação pela volatilidade que vem. Porém, o preço ele caiu, né, rapidamente aqui, então deu para se proteger. Apesar que também essa falha de rompimento de 3 boxes aqui abre o alerta para quê? Para você, na vez de entrar nela, você entender que é de um 41 que vai mandar no 205, e aí você vai esperar o sinal de um 41. E aí vamos lá, o preço vai, né, ele dá essa correçãozinha de 2 boxes, falha, 3 boxes, 3 boxes novamente. Poderia entrar então aqui? Sim, era válida essa entrada, né? O preço vai, segura, tanto é que ela é válida, né, que ele me dá 1, 2 entradas aí, bem na verdade ele me dá 3 entradas, né? Bem, na verdade ele me dá 3 entradas na mesma região, né? Eu poderia até ter feito a primeira entrada. A questão é que a primeira entrada, nem sempre o preço segura aqui, né? Às vezes, a maioria das vezes a primeira entrada o preço dá o violino e aí, né, que dá a segunda entrada e acaba indo, né? Aqui ainda tivemos até a entrada da continuidade bem próxima, né? Então a segunda entrada e a entrada da continuidade foram muito próximas. E aí sim a entrada da dinâmica, 141, mandando no 205 com confluência de 127, né? Aqui já 11h35 da manhã, 5 minutos pós-Dow, é bem interessante, ó, 525 pontos e se fosse levar até o nível lá abaixo, lá 600 pontos. Então entre 500 a 600 pontos você poderia ter pegado nesse trade, né? É a dinâmica que não, vamos dizer assim, que ela está inserida dentro do Fibo Robô, tá? Dentro do Fibo que eu desenvolvi aqui, baseado em cima do Fibonacci, né? O 205 não é um nível que o Rossi usava, que estava dentro do Fibonacci, é um nível que eu acrescentei, apesar de ter alguns alunos lá do grupo do Skype que eles tinham lá, que usa, mas aí já são alunos dos alunos do Rossi, né? Os alunos mesmo do Rossi não tenho informação de quem que usa, né? O 200 ou 205, enfim. Mas tá certo aí, sempre funciona. Eu testei já várias vezes, uso essa dinâmica bastante. É bem bacana, ela é que dá a maior pontuação dentro das minhas dinâmicas que eu gosto de trabalhar, né, e que eu ensino aí para os alunos. Então é uma bela dinâmica, né? Saiu lá do 41 e praticamente de primeira aí para o 205, né? E o preço chegou. Quando ele toca 205 a gente pode estender o Fibo, né? Então poderíamos estender o Fibo aqui? Sim, poderíamos estender o Fibo, né? Só que a questão, vamos dizer assim, né, da extensão aqui é que a confluência estava tão forte que às vezes não era necessário. Você poderia continuar trabalhando o Fibo dessa maneira. Mas vamos estender aí para ver se continuou a funcionar os níveis, né? Vamos lá. É lógico que aí o Fibo vai ficar longo. Opa, perdão, não era aqui. É no fundo do 161. É aqui. Aí, fundo do 161. Beleza. Então, é lógico que o Fibo vai ficar um pouco mais longo, né? Os níveis vão ficar um pouco mais longo, mas geralmente ele funciona ainda muito bem, né? E aí aqui, a gente chegou num nível de suporte, que é o Fibo longo, né? O Fibo longo é um nível de suporte. Então o preço vai, toca. Agora, bem interessante, ó, porque a hora que eu estendi o Fibo, a confluência aqui é de 2127, então ficou muito forte essa região de suporte,
difícil de passar, né? Aí o preço cai e ele dá esse bull aqui, né? Para muitos seria bem complexo, eu diria que bem difícil entrar nesse bull mesmo. Mas vamos dar uma olhadinha aqui onde é que foi esse bull. Antes de tudo, vamos ver lá as entradas lá atrás, né? Ó, essas entradas aqui da venda, né? Vou voltar um pouquinho aqui, rapidinho, pessoal. Só para ver a posição dessas entradas, né? Olha lá. Tá vendendo a volta da sombra, né? Então, essa barrona aqui, ó, de 15 minutos, foi fazer a máxima. E aí, na volta dela, entrou vendendo, né? Olha que beleza, né? E aí o preço foi embora, né? Isso é muito bom, muito bacana mesmo. E aí, então, agora vamos analisar se esse bull aqui teve algum contexto de tempo gráfico longo para podermos entrar, né? Eu acho que aqui responde tudo, né? Ó. Então, esse sim, ó, pessoal, isso aqui é uma barra de sinal que parece, né? Lembra um martelo. Claro que ela tem muito mais corpo do que geralmente o martelo tem. Então essa sim é uma barra de sinal que teve força aqui, porque ela deixou uma longa saliência, uma sombra, né? Isso aqui é leitura de price action. Deixou uma grande saliência, uma sombra e fechou na máxima. Então assim, era arriscado entrar nesse bull, era arriscado, não era simples entrar nesse bull. Porém, a gente estava numa região de suporte, ou seja, o que a gente tem na região de suporte? Compradores. Então poderia sim ter o interesse comprador que acabou existindo, né? Então desse bull o preço subiu, né? Ele foi lá em cima, ó, foi dessa barra de 15, ó, o preço subiu 900 e quase 950 pontos, né? Então a dinâmica seria um 27100, você pegaria aí até 300 pontos nessa dinâmica. Aí o preço vai e solta uma correção de 2 boxes, né? Aí essa correção de 2 boxes, é claro que o contexto aqui é bem interessante da gente ver, né, o que estava, aonde ela foi dada, tudo mais. Mas a questão é, a gente não tinha tido ainda uma perna de tamanha amplitude, né, com 9 boxes seguidos aí de alta, né, no dia. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. O máximo tinha sido aquela que eu tinha falado aqui, né, que tinha sido 6 boxes de alta, né? Então a gente não tinha tido ainda uma movimentação dessa no dia, né? Então essa movimentação aqui acende o alerta do que eu posso tentar buscar um pouco mais alto o preço. E aí seria até interessante você trabalhar aqui o entre níveis, você sair do 100 e ir para o 7,6 nessa correção aqui. Vamos ver onde é que foi essa correção. Vamos lá. Olha lá. Então tá entrando nessa barra aqui, ó. Nessa barra aqui. Já estamos, é claro, na hora do trade da hora do almoço, né? Esse aqui começou já a hora do almoço, ó. Aqui começa o meio-dia, né? Então meio-dia vem aqui assim. Aqui é o início do meio-dia. Então, bem nessa barra aqui é fechamento de meio-dia e meia abertura, né? De barra de 30, fechamento de barra de 30. Então foi uma boa entrada, né? Pegou uma volatilidade positiva, né? Porque pegou a barra de 30 abrindo a seu favor, indo a seu favor, né? E aí essa entrada aqui também 330 pontos aí, né? Mais 300 pontos de gain, uma boa entrada, né? Que seria. Aí o preço começa a dar uma mastigada, né? Aqui seria interessante ter entrado aqui, poderia, né? Poderia tentar entrar aqui, levar para o 48, porém o preço acabou não indo, né? Ele subiu aí 240 pontos, 235 pontos e acabou voltando. Mas mesmo assim, daria para estar botando stop no zero, daria para estar se protegendo e não tomando esse stop, porque o preço voltou lá para baixo, né? Ele voltou um pouco mais. Ele caiu. Aqui não tivemos nenhum tipo de padrão que conseguisse validar a nossa entrada. E aí aqui o preço solta uma correção de 3 boxes, né, validando o que? 7,648. Não é para tentar levar lá no 23. Aqui a gente teria 365 pontos, perdão, de alvo, né?
O preço ainda ficou brigando antes de ir lá e cravar no nível, né? Aí ele cravou, caiu aí, e agora é a movimentação do que ele está fazendo aí no final do dia já, né? Então agora 4:30 da tarde, o preço está aí, ó, novamente no nível de 7,6, né? Então ele ficou agora aí brigando aqui nessa região já desde a proximidade das 2 da tarde, então já faz 2 horas que o preço está aí, ó, trabalhando nessa lateralidade. Hoje o dia foi de vencimento de opções sobre ações, né, também no mercado brasileiro. Então poderia ter perdão, pessoal, esse regime de lateralidade aí, tudo mais que se apresentou, acabou se apresentando, ele foi para um lado, depois acabou voltando, quase que subiu a máxima do dia, né? Não conseguiu chegar lá, agora está mais aprontado até para uma possível volta aí, né? Um pouco mais, mas vamos ver aí, faltando 1h30 aí para 2 horas, né? Bem na verdade, para o fechamento, né? Agora às 18h30 que fecha o futuro, vamos ver aí o que ainda vai reservar aí nessas 2 horas finais aí. Então esse aqui foi o mini índice futuro, né? Essa foi os trades mais interessantes que apareceram aí no dia para quem usa o método Renko Mais, né? Para quem está aprendendo a usar também, né? Então para você ver aí como que é a movimentação, querendo ou não, bem interessante, né? Com um possível ombro, cabeça ombro aqui invertido, né? Um Okoi, e como é dito, né, 40% dos Okóis tende a falhar, e é o que está aparecendo aqui, está tentando, pelo jeito está falhando, né? Mas esse aqui então o mini índice, vamos lá para os 60 minutos do dólar, ver as operações que o dólar nos apresentou hoje. Então estamos aqui nos 60 minutos do dólar. O dólar ele anda, né, bem complexo aí, a movimentação veio para baixo com essa força, depois voltou com muita força também, né? Fechou o gap lá em cima e ficou brigando aí nessa região, né? A gente teve ontem no diário uma espécie de um doji, né? Que fechou esse harami aí. Então não era simples tradear hoje. Até falei pro pessoal, né, da Morning Foco, falei, ó, pessoal, hoje tem que ter muita calma aí no dólar, tem que tentar rastrear ele, ó, ele tá esse doji aí, então para vocês verem, né, o preço ele foi, subiu, fez máxima, voltou para abertura, depois caiu, fez mínima, voltou para abertura aí, né? Então é complexo esses dias aí, não é fácil de trabalhar, né? É bem difícil. Avisei o pessoal, falei, ó, rastreia o preço com calma, né? Porque não tá fácil. Aqui foi a abertura, né, do dia. Então aqui o preço subiu fortemente na primeira hora da manhã, depois começou a cair. Então a gente teve aí 3 horas aí de queda, né, no preço. Depois lateralizou, ó, doji atrás de doji. Aí nos 60 minutos, bem difícil isso aqui. Não é fácil tradear, não. Não é difícil ter oportunidades aqui. Já nesse período entre as 10, a abertura das 10 até a barra do meio-dia, ou seja, fechamento aí da uma, abertura da, né, fechamento do meio-dia, abertura da 1 da tarde, me parece que teve então boas operações aí na venda, né? Mas vamos lá pro 5R para ver se teve boas operações, o que a gente teve de operações aí no dia de hoje para o Doleta. Então agora 5R do dólar, fechamento de ontem, não tivemos gap hoje na abertura, o preço foi subindo, e quando ele faz esse topinho aqui, ó, o que ele me deu? Ó? Perna 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu poderia estar traçando um fibo. Aqui eu poderia traçar um fibo para trabalhar esse fibo no dólar, né? Então hoje eu não trabalhei o dólar, eu quase não prestei atenção pela manhã a ele, mas vamos ver aí então o que ele apresentou no dia de hoje, né? Então tá aí, preço aqui já é ainda 9h07 da manhã, o preço começou a trabalhar, foi lá, tocou 111,
Tocou a região de 111 com uma falha de rompimento de 2 box. 9h25 da manhã, muito cedo ainda para estar tentando fazer alguma operação, né? Mas teria aí, ó, 10 pontos de alvo esse trade, né? Ele veio até um pouco mais, ó. Não é fácil, não é simples tradear esse horário, não é fácil pegar essas movimentações, mas olha lá, ó. Tá aqui, ó, essa entrada ali. Então, essa entrada aqui foi interessante até, pegou essa barra de 15 minutos, né, de força, de venda, porém foi logo após uma barrona de 15 minutos de compra, né? Não é fácil. Mas a gente está numa lateralidade, né? Implícito esse pensamento de lateralidade no dólar. Então, se você fez esse trade, entenda que ele foi um trade de alto risco, né? De baixa probabilidade, porém foi bem feito. O preço saiu do 111, tocou no 7,6, né? Foi um belo trade de dinâmica aí também, bem bacana. E aí o preço vem, solta aqui uma correção de 4 box e novamente 7,6 levar para o 111, até 12 pontos no de alvo. O preço ficou brigando ali e ó, falha de rompimento de 3 box com uma falha de continuidade. Onde está o alvo? Está no 7,6. 12 pontos. Então, ó, 111, 7,6, 7,6, 111, 111, 7,6, só aqui já conseguiria fazer a meta do dia aí, ó, na primeira hora do dia, porque aqui, ó, a hora que ela toca aqui, ele faz essa movimentação aqui, ó, 10 horas da manhã. E aí o preço vem, toca novamente. É lógico que esse bear não seria interessante de vender, né? Já estava próximo ao alvo, complexo entrar aí. Aí o preço sobe novamente, segura no 100 e começa a brigar. Aí ele ficou, aqui ele ficou tirando para valsar, né? Aqui ele deu venda, deu compra, deu venda. E difícil, né? Difícil porque você entra, o preço vai, aí ele volta. Você consegue até sair no zero, né? Mas, por exemplo, se você vendeu aqui, não conseguiu, né? Talvez tenha sido estopado, né? Comprou aqui, conseguiu sair no zero mesmo, com o preço vindo aqui, né? Daria para ter saído no zero, mas depois, ó, esse que foi o mais complexo, né? O preço ele deu o sinal, ó, com a caixa Pandora, né? E aí ele caiu, vindo para vir tocar o 4,8, né? Vindo lá do 100. Obrigado. Aqui eu tive, ó, uma correção de 3 box, mas 10 pontos de alvo aí, né? Então, trabalhando mais entre níveis até o dólar hoje do que propriamente, né, os níveis. Seria uma bela barra de 15 aí para vender, né? Então, seria bem interessante essa venda, mas sem muita amplitude a princípio, né? Depois o preço ganhou amplitude ali na queda, ficou brigando abaixo do preço. Aqui, ó, já é meio-dia e 10. Difícil, né, entrar nessa correção de 4 box com todo esse ruído que está acontecendo, né? E aí o preço, ele meio que aqui ele fala assim para nós, né? Ó, pode tentar vender, que eu vou tentar buscar os níveis um pouquinho mais abaixo, né? Ele deu essa continuidade, assim, por isso que eu falo que ele falou pra gente vender, né? Ele deu a primeira entrada com uma correção de 2 box, né? E ele deu a segunda entrada com uma correção de 2 box. Né? Então, era válido sim tentar buscar esse trade. Eu teria de alvo aí, ó, do 4,8 para o 0 até 21 pontos aí de alvo. E o preço, ó, você tá aqui o único problema é que você estaria entrando, né, no fechamento de uma barra de 15, mas foi aquilo, né? O preço foi embora, né? Ó, ela não tinha feito máxima, então essa barra não tendo feito máxima, isso deixa uma força de venda grande ainda possível, né? E aí o preço vai mesmo com muita força, muita amplitude, quase toca o zero, não toca, fica brigando aí. Aí ele entra nessa briga aí lateral,
né? Às vezes se você conseguiu entrar aqui nessa falha de rompimento de 2 blocos aqui, né? O alvo seria lá no 4,8, mas ele deu aqui 12 pontos no máximo, né? Também. Então tá bem complexo aqui embaixo, né? Isso aqui tava bem difícil, foi bem difícil. Como a gente viu lá no gráfico de 60, o dólar hoje foi difícil. Aí ele vem e cai sem nenhum sinal aqui de box, sem nenhum nível de FIBO tocado, né? Então não teria uma entrada bem dada, válida, né? Aqui talvez esse bear de ignição desse algum tipo mesmo de sinal, né? Interessante. O alvo era aí o zero, né? Era tentar o zero, 12 pontos, aí 11 pontos e meio. O preço foi até ele, bateu e voltou, né? Segurou lá. E aí agora tá aí no 4,8, saiu do zero, voltou pro 4,8. É onde o preço está agora aí brigando lateralmente, né? O dólar no dia de hoje não foi fácil aí, bem difícil, né? Ó. O preço até andou, mas ele andou, ele lateralizou, caiu, e caiu rápido, né? Aí ele lateralizou, aí ele caiu, aí caiu rápido também, aí depois lateralizou. Então não foi fácil pegar, né? Foi cansativo, porque você tem que ficar aqui lendo o gráfico muito tempo para entender onde é que poderia estar entrando ou não, mas aquilo, né? Nada mais do que um ciclo de mercado aqui sendo fechado. Então você às vezes identificou que o preço vinha fechar esse ciclo de mercado, tá aí, né? O preço veio fechar o ciclo de mercado. A gente pode pegar aqui, ó, tirar zoom aqui do 15, ó. É um ciclo de mercado aqui, ó, no 15. Então ele veio, voltou e agora tá aí trabalhando aqui, quem sabe possa vir testar topo ou pelo menos o meio do caminho aí, né? Parece uma formação aí de W, né? Tem essa cara de W aí sendo formada no 15 minutos. Vamos ver o que espera aí para a semana que vem, né? Como eu disse, semana que vem não estarei fazendo nenhum dos programas aqui, tá? Vou tirar uns diazinhos de férias, mas dia 27 aí, não, dia 27 não, dia 28, na semana do Réveillon, voltamos aí com o nosso papo de day trade, depois o trade comentado e também, é claro, o resumo do dia. Beleza, então, pessoal, esse aqui foi o resumo do dia. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha gerado algum conteúdo de valor aí para você que está aprendendo o método. Se gostou, então, peço que deixe o like, ajuda a fortalecer o canal, ajuda ao YouTube entender que esse é um conteúdo válido e que ele vai estar, então, entregando para mais pessoas. Compartilha também com quem você conhece, compartilhe nos grupos de Telegram ou qualquer outro grupo que você esteja inserido de traders, não que pertença a algum método operacional, tá? Respeite os outros professores também, por favor. Tem espaço, né? Como é dito aí, tem espaço para todo mundo. Então, se você faz parte de um grupo de trade, só de trades, não tem nenhum professor lá dentro que é dono daquele grupo, beleza, pode estar, né? E é claro também, né, sempre perguntando para o dono do grupo se pode ou não estar passando, né, os conteúdos. Se não está inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo e ativa o sino das notificações para estar sempre recebendo em primeira mão os meus vídeos. No mais aí, obrigado sempre pela audiência de todos e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!